enormemente a figura do Gustavo, o geni, pela iniciativa, a coragem, né, em empreender mais esse passo. É eu diria, a respiração, né? Você traz, arejar um pouco a cultura filosófica e certamente é uma contribuição dos encontros. A pesquisa atenta e responsável sobre a pesquisa de Nietzsche, eu acho que de fato é um combustível, Gustavo. Parabéns, eu me sinto honrado em participar desse encontro. E tanto mais, enfim, pela oportunidade de encontrar colegas, antigos colegas, e por conta da presença da professora Scarlett, que é minha mãe intelectual. Pois é. Eu queria fazer uma glosa rápida, se vocês me permitirem. Então, na verdade, não é uma informação, enfim, não é nada sintético no sentido informacional, não. É só, talvez eu esteja falando para mim mesmo, rapidinho. Eu desenvolvo uma pesquisa em estética que tem dois lados, né? Tem esse lado que eu vou apresentar hoje, mais filológico, crítico, filológico, histórico, filológico, se vocês quiserem. E uma outra que ela vai numa direção, talvez que a gente pudesse chamar, digamos, não vou usar analítica, porque enfim, seria um peso que eu não queria carregar, mas trata-se basicamente do reconhecimento de qualidades estéticas em Nietzsche a partir de uma dimensão talvez mais atual, ou, como foi dito ontem, mais viril, talvez, né? Nietzsche, mas que basicamente eu posso intervir em representações do tipo superveniência, consolidação de atributos estéticos, ou seja, uma interface que poderia ser, talvez, caracterizada como contemporânea, né? Muito distante do que eu vou fazer hoje aqui. Essa seria outra face desse Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Né? Agora, não se engane, porque também vocês vão ver, eu espero tentar, pelo menos, mostrar que a música aqui tem mais uma função de ensejo, né? Ou Anlass, como dizem os alemães, ou uma deixa, né? No teatro, né? Para falar sobre a moral. E a moral num sentido que talvez valesse a pena ponderar a partir daquilo que ela tem de veracidade com uma espécie de movimento de autossupressão. E aí, por aí, talvez a gente consiga resvalar um pouco o tema do Congresso, afinal de contas. Enfim, é preciso ecoar de alguma maneira o tema do Congresso. Bom, então eu faço a leitura. Gustavo, aí, com relação ao tempo, eu vou tomar certo que você vai falar, Fernando, cale-te. Obrigado. Com a máxima il faut méditerraniser la musique, Nietzsche não conta apenas condensar e expor a distinção entre música alemã e música francesa mediante uma diferenciação geográfico-climática, enquanto elemento constitutivo de uma estratégia argumentativa específica. Tal fórmula deveria induzir os leitores, ao menos no entender de seu porta-voz, à adoção de uma crítica de duplo alcance. De um lado, em chave disruptiva e negativa, ela serviria como uma espécie de antídoto contra a difusão dominante do assim chamado wagnerismo. Força político-cultural que impôs ao moderno mundo artístico não apenas seus valores estéticos, mas também e, sobretudo, sua perspectiva de avaliação. E, igualmente, contra a tendência, notadamente oitocentista, à dissolução da estrutura melódica convencional. A própria movimentada harmonia que caracteriza a segunda metade do século XIX, rica em apojaturas, acordes de sétima e nona, aumentados ou diminutos, e todas sem preparação. Por outro lado, tal máxima, il faut méditerraniser la musique, constitui um dos últimos expedientes ou recursos metafóricos, por assim dizer, de que Nietzsche se serve para exprimir uma sensibilidade artística decorrente, ao seu ver, de uma sublimação bem lograda de nossa energia pulsional, fruto de intensividades afirmativamente redirecionadas e não daquilo que poderia ser descrito como uma extirpação ou compensação predatória dos ditos maus instintos. O que nos parece instigante, ou no mínimo curioso, é que sempre que tal metáfora mediterrânea associada à cultura francesa, a acalentada sulificação da música a partir da cultura francesa, parece obter uma importância particularmente distintiva. Teria a França, segundo o filósofo alemão, características estético-culturais que tornariam sua versão do sul da música preferível a outras? Mais até, teria essa credencial algo a ver com o fato de que na natureza dos franceses houve, segundo Nietzsche,
uma semilograda síntese de norte e sul. Vejamos, filho do seu tempo, o jovem Nietzsche não saiu incólume do poder político que, imantando as instituições da sociedade civil burguesa, a fachada mesquinha do último homem, fez da modernidade o epígono de ideais reatualizados, digamos, ou inoculados, ainda que de forma secularizada, pelo antigo veneno do ressentimento, ao modo daquele que precisa negar o outro, a diferença, a alteridade, para então apenas adquirir autovaloração, em particular em sua versão emergente dos programas nacionalistas. Assim é que, 4 anos antes da Guerra Franco-Prussiana, Nietzsche já comentava com seu colega Gersdorff, eu cito, uma guerra contra a França deve estimular uma unidade de espírito na Alemanha. E, afinal de contas, é ainda o tom germanófilo contaminado de antigalicismo e animosidade cultural explícita por ressentiment que ecoa nos últimos capítulos do Nascimento da Tragédia, quando, por exemplo, seu autor diz, eu cito, finalmente, agora depois do retorno à fonte primeira de seu ser, o espírito alemão pôde ousar caminhar livremente, diante de todos os povos, sem a tutelagem de uma civilização humânica. Ora, se é a proximidade eletiva de berço com a cultura mediterrânea que irá, a contrapelo disso, afastar Nietzsche dessa modalidade reativa de valoração, conferindo-lhe, entre outras coisas, uma singular extemporaneidade, o mínimo que se poderia dizer é que tal inflexão é parte constitutiva da autossuperação que, quase 20 anos mais tarde, será descrita nos seguintes termos, eu cito o prólogo do caso Wagner, uma passagem bastante conhecida, eu sou, tanto quanto Wagner, um filho dessa época, quer dizer, um decadão. Só que eu compreendi isso e me defendi. De um certo ponto de vista, poder-se pontuar as etapas de tal contramovimento conforme os graus de contágio voluntário com determinados autores franceses. Inclusive, se não for exagero, dizer-se-ia ainda que aqui, quanto mais extemporâneo, tanto mais francófilo. Inversamente, quanto mais antigaulês, tanto mais decadão. Tanto é assim que, passada a tendência chauvinista, que tingirá algumas páginas do período atinente ao Nascimento da Tragédia, essa espécie de autorrevisão resultará num processo de identificação simpática, com referências, digamos, extratemporais à literatura francesa. Na segunda parte de Humano Demasiado Humano, por exemplo, Nietzsche dirá: quando lemos Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyère, Fontenelle, em especial os Dialogues de Mort, Vauvenargues, Chamfort, estamos mais próximos da antiguidade do que com qualquer grupo de 6 autores de outros povos. Seus livros se erguem acima das variações de gosto nacional e do colorido filosófico. Se escritos em grego, seus livros seriam entendidos igualmente pelos gregos. Certo. Mas não é, portanto, de qualquer França que Nietzsche nos fala. Certamente não é a França das ideias modernas, tributária do progresso e de movimentos humanitários de justiça a serem consumados na trajetória iluminista e retilínea de uma melhoria do tipo histórico do homem moderno. Tais ideais seriam, para Nietzsche, apenas versões laicizadas, afinal, de um processo formativo e civilizatório que se fixou sobre a Europa como uma instância ascética de seleção de modelagem instintual. Mas, ainda assim, a questão permanece. Em que sentido o aludido movimento francófilo é responsável pela exaltação nietzschiana? Il faut méditerraniser la musique. Mas, quem melhor a representaria? À primeira vista, um nome se apresenta como seu porta-voz natural. Carmen de Bizet. Afinal de contas, acumulando toda sorte de elogios por parte de Nietzsche, tal ópera talvez pudesse figurar como a chave para compreender aquilo que o pensador denomina sul da música. É o próprio autor de Para Além de Mal, afinal, que nos diz, eu cito, ainda hoje, na França, sabe-se de antemão compreender e acolher esses homens mais raros, que sabem amar no norte o sul, e no sul o norte, esses mediterrâneos natos. Foi para eles que Bizet escreveu música, esse derradeiro gênio que entreviu uma nova beleza e uma nova sedução, última a descobrir um pedaço do sul da música. É certo que, em termos de sua percepção musical e princípios compositivos, o ímpeto à organização de Carmen estaria patente já logo em sua abertura,
cuja intensidade deve-se não à imprevisibilidade de inflexões rítmicas, senão que à afirmação insistente e bem marcada de uma sólida estrutura melódica. Razão pela qual, à luz do critério de direcionalidade e clareza de idioma sonoro, tratar-se-ia aqui da versão mais antipódica da melodia infinita, ou como dirá Nietzsche, do pólipo e música. A questão é que boa parte dos pontos de sustentação em que se articula o panegírico nietzschiano em louvor à carne depende de referências e analogias de teor notadamente extramusicais. De sorte que a mediterranização nietzschiana da música, evocada em tal contexto, supostamente em solo francês, não se fia em diretrizes estilísticas específicas ou princípios de estruturação musicais que talvez pudessem ecoar, de algum modo, traços característicos da ópera francesa ou da tradição que lhe constitui. Ora, um outro caminho, então, não sendo esse, em princípio mais evidente, um outro caminho, uma mediterranização da música, talvez pudesse ser vislumbrado, então, em alternativa, portanto, a esse, na figura um tanto quanto estilizada do compositor Peter Gast, alemão de nascença, mas veneziano de coração. Afinal, como dirá o autor de Acione, eu cito, eu não saberia me passar sem Rossini, e tanto menos sem meu sul na música, a música do meu veneziano maestro Pietro Gasti. Transformado por Nietzsche numa espécie de allegro música, a ele caberia então, a Peter Gast, a missão de herdar a tradição de ritmos binários das danças mediterrâneas para então, à sua maneira, conceder leveza ao repertório de sons da música europeia e assim libertá-la da pesada paleta sonora da dita cultura nórdica. Supostamente capaz de levar esse ideal estético ao ápice da sua forma, Gast terminaria por figurar com sua ópera Il Matrimonio Segreto como a encarnação mesma da solidificação da música. Sem adentrar no mérito de tal idealização, o fato é que Gast se compreendia como um músico profissional e se interessava, antes de mais nada, por temas mais específicos, tal como, por exemplo, aquele que pontuou a conversa que ele tivera com Nietzsche quando do seu primeiro encontro. É com as seguintes palavras que Gast descreve o episódio, eu cito: o primeiro tema de que tratei enquanto músico com Nietzsche foi a querela entre Gluck e Piccini. Para resumir bastante, a querela entre Gluck e Piccini gira em torno de problemas de partilha entre música e drama. De um lado, a redução progressiva da música operística ao assim chamado bel canto, e de outro, a exigência em relação à expressividade dramática do canto, o qual, sob essa ótica, não deveria se limitar ao virtuosismo técnico ou à proficiência artística propriamente dita, uma exigência da qual Gluck, inclusive, era representante. Em linhas gerais, pode-se dizer, sob o influxo dessa querela, que o modo pelo qual Gast espera abordar a problemática pressupõe uma espécie de atualização dessa tradição. É assim, por exemplo, que a Nietzsche, ele escreve, desejaria isso original do Peter Gast, desejaria verdadeiramente refazer até os dias de hoje o caminho trilhado por pitinistas e gluckistas. Ora, precisamente por isso, sobre uma determinada perspectiva histórica, não seria impertinente dizer que na música de Gast, norte e sul se misturam, mas nele sul não exibe nem de longe a sensualidade meridional que Nietzsche lhe atribui. Sua serenata possui, por exemplo, uma forma clássica, mas seu texto musical parece evocar elementos de um coral luterano. Seu madrigal fia-se no gênero imitativo renascentista, mas em sua estrutura exibe um parentesco inegável com o tiento de uma sonatina romântica. Seu Reiterlied, escrito em Lá menor, soa particularmente romântico em seu início, mas o emprego do Lá maior ao final da peça acaba reforçando estilisticamente um procedimento tipicamente barroco. No caso, assim chamada terça de picardia. Enfim, tudo somado, poder-se dizer que Gast tentara amalgamar o antigo estilo francês e italiano com a operosidade harmônica romântica alemã. A esse respeito, escreve Karl Fuchs, no prefácio à edição da ópera já mencionada, né, de Matrimônio Segreto, diz Fuchs, a quem coube, inclusive, executar pela primeira vez essa ópera, Gast, diz então Fuchs. Na música de Peter Gast dá-se, sobretudo, a mais bela mescla entre a graça italiana e o esprit francês, com a sensação alemã. Ora, no fundo, somos levados a suspeitar que a mediterranização da música através do esprit francês, ao menos tal como Nietzsche a concebe,
não se explica musicalmente. Curiosamente, para dar sustentação ao seu posicionamento, Nietzsche lança mão de uma noção que é, em geral, bastante suspeita, inclusive, que faz intervir representações autoofuscantes e, não raro, convicções avessas ao caráter processual e dinamicamente perspectivístico da existência, saber, a ideia mesma de crença. Assim é que, no parágrafo 255 de Para Além de Bem e Mal, eu cito: supondo que alguém ame o Sul como eu o amo, ora, esse alguém se colocará em guarda contra a música alemã. Porque essa, ao lhe arruinar o gosto, arruína-lhe ao mesmo tempo a saúde. Um tal homem meridional, não de nascença, mas por crença, se vier a sonhar com o futuro da música, sonhará também com a sua libertação do norte. Fim de citação. Ora, e a questão em torno dos possíveis significados dessa crença só tende a se tornar mais delicada se acompanharmos o processo de redação desse mesmo aforismo no caderno 5, no volume 5, no caderno 2 da KGB 9, da edição, pois então notamos que aquilo que aí está subcutaneamente em curso, em realidade, é uma campanha anticristã. É uma campanha anticristã contra o catolicismo e o protestantismo, os quais são referidos ao sul e ao norte, respectivamente. E, portanto, em princípio, absolutamente distante, né, do contexto musical em que ele cresce, surge. Mas, enfim, esse contramovimento anticristão, precisamente esse movimento anticristão, foi deixado de lado, foi deixado de fora na versão publicada do referido aforismo, mas que, em contrapartida, o mesmo volume 5 da KGB não me permite, enfim, detectar isso. O mesmo trecho que foi deixado de fora dessa sessão serviu para a formulação da sessão 48, de Para Além de Bem e Mal, onde se lê finalmente o solo a partir do qual essa crença nasce e cresce. Eu cito: o catolicismo parece fazer parte de um modo muito mais íntimo das raças latinas que o nosso cristianismo de nós, homens do norte. A ser assim, a incredulidade deve significar algo completamente diferente nos países católicos e nos países protestantes. Nós, homens do norte, temos sem dúvida nossa origem em raças bárbaras. E isso também no que concerne ao talento para a religião. Somos mal dotados para ela. Ora, a julgar pelo processo de constituição dessas duas passagens, música do Sul teria a ver muito mais com um certo paganismo, cujo pano de fundo é formado por uma querela interna ao cristianismo estatutário, condensada e exibida pela mencionada diferença entre católicos e protestantes. E, perguntamos então, seria semilograda a síntese de norte e sul constitutiva da cultura francesa a consequência de uma superação positiva dessa diferença? Essa é a questão. Antes de ensaiar uma resposta, cumpre lembrar que a cristandade interessa a Nietzsche, em especial, não apenas como religião estatutária, compreendida unicamente como, a partir dos seus cânones e estamentos, escritos ou não, senão que, sobretudo, como processo de conformação de forças instintivas e domínio seletivo da vida pulsional, de sorte que sua hegemonia enquanto potência ético-política deixa-se explicar muito mais propriamente como o triunfo de determinadas perspectivas civilizatórias de avaliação impostas ao Ocidente sob a forma de supremos juízos de valor. Mas quando Nietzsche sugere que a Europa do Norte e a Europa do Sul representariam diferentes economias de castração, no sentido de que o Norte teria se deixado depredar apenas moderadamente em termos instintuais, de sorte que entre os bárbaros nórdicos o cristianismo, portanto, não chegara, digamos, a comprometer totalmente a integridade de sua base somática, ele termina por indicar que o cristianismo, embora designe no mesmo processo formativo, resulta em tipos disjuntivos de cristãos. E o problema é que, segundo essa lógica, segundo a qual os europeus do norte não teriam sido profundamente infectados pelo vírus do cristianismo, perde o sentido, no mínimo fica bastante desestabilizada a necessidade justamente de mediterranizar a música nórdica. Haja vista que a sulificação musical significaria, em tal contexto, precisamente rechaçar o profundo pietismo cristão com o qual, segundo Nietzsche, a música alemã estaria contaminada.
que ainda não foram devidamente amansados ou realmente catequizados. Eis o ponto. Se lá, na seção 48 de Para Além de Bem e Mal, a ideia de bárbaro supõe uma certa imunização contra o veneno instilado pela cristandade, aqui, no contexto da mediterranização, é a cristandade que deve ser combatida em solo bárbaro, cabendo ao sulista mediterrâneo colocar-se em guarda contra a música alemã, porque, como já citei, porque essa, segundo Nietzsche, ao arruinar o gosto, arruína-lhe ao mesmo tempo a saúde. É bem verdade que, em termos civilizatórios, a própria ideia de gosto sequer seria pensável sem uma certa repressão instintiva. Ou, no mínimo, uma organização artística da telúrica desgarrada bestialidade humana. Afinal de contas, foi tão somente graças a um inventivo processo de espiritualização, como dirá Nietzsche, que o ser humano se tornou um animal verdadeiramente interessante. É aqui que, num certo sentido, a alma humana adquire a profundidade. O fato é que, sob a forma dos construtos culturais vitalmente esterilizados, a má consciência não é somente o pressuposto doentio de toda atividade de criação, a ser, inclusive, se possível, superada positivamente, mas um fruto amargo a ser conscientemente colhido. Aquilo que deveria ser justamente transfigurado pela arte, a má consciência, portanto, é, ao contrário, nesse contexto, por ela mesma afirmada e reafirmada. Como se o próprio redirecionamento da agressividade do animal ao homem se convertesse no tema mesmo visado pela arte. O adubo do qual a planta cresce seria recolhido, uma vez mais, ao final do processo, no lugar da flor. Sintomático disso, como se sabe, seria a última obra de Wagner. Não é sem indignação que Nietzsche perguntará, portanto, eu cito, esse pobre diabo, esse filho da natureza, que se chama Parsifal, que, por fim, Wagner termina por transformá-lo num católico mediante expedientes tão perniciosos. Mas como? Esse Parsifal, Wagner o levou realmente a sério? Parsifal também é exemplar, fim de citação. Parsifal também é exemplar, porque é justamente a parte celta da cultura francesa que, segundo Nietzsche, teria permitido a entrada infecciosa do cristianismo. Pois se aqueles do norte, os bárbaros, como se escreve na seção 48 de Para Além de Bem e Mal, são mal dotados para a religião, uma exceção deveria ser feita entre os celtas. Assim é que se lê, eu cito, mais uma vez o 48, podemos fazer uma exceção aos celtas, os quais, por isso mesmo, forneceram o melhor terreno à infecção do cristianismo no norte. Na França, o ideal cristão floresceu tanto quanto permitiu o pálido sol do norte. Fim de citação. Haveria, então, ao que tudo indica, não apenas a distinção interna ao cristianismo entre católicos e protestantes, baseada numa diferença mais ampla entre pagãos nórdicos e sulistas religiosos, senão que também uma distinção interna aos próprios católicos meridionais, indicando que na França, sul e norte se misturam apesar das divergências. É essa ambiguidade que devemos levar igualmente em conta se quisermos compreender a máxima Il faut méditerraniser na música. Sendo que uma das explicações mais inquietantes a esse respeito, pelo menos no nosso entender, acha-se numa seção um pouco anterior, a saber, na seção 46 de Para Além de Bem e Mal, onde Nietzsche utiliza pela primeira vez, inclusive, a expressão transvaloração dos valores, para então se referir não àquilo que considerará ser a sua mais própria filosofia, mas ao contrário, à inversão dos valores operada, segundo ele, pelos próprios cristãos na história da moral. Ali, diz Nietzsche, no início, eu cito, a fé, tal como o primeiro cristianismo exigiu e soube realizá-la, em meio a um mundo cético de espíritos livres e meridionais, essa fé é completamente diferente daquela crença de vassalo, ingênua e grosseira. Ela seria, antes do mais, a fé de Pascal, aquela fé que se assemelha, de uma maneira terrível, a um ininterrupto suicídio da razão. Fim de citação. O texto é desconcertante porque desfaz a ideia de que o cristianismo, como contra-ideal libertário ao Império Romano, repousaria numa abertura mais tolerante e livre do espírito, destinada, afinal, a abraçar católica e ecumenicamente tudo e a todos. Tolerância e liberdade serão atribuídas, inusitadamente, apenas ao Império, único a fazer jus à expressão catolicismo romano da fé. Mas, para aquilo que nos interessa, cumpre sublinhar, em especial a menção a Pascal,
cuja fé, então, associada a um cristianismo aparentemente mais original, nascido no mundo meridional cético e marcado pela suposta educação humana para a tolerância. É claro que, em rigor, o austero-jansenista não teria nada a ver com uma mediterranização artística da música. Mas seria errôneo pensar que ele fora completamente indiferente à arte dos sons. De acordo com Jean Menard, Pascal chegou a elaborar, ainda aos 12 anos, um tratado sobre os sons, partindo de uma ponderação acerca das sonoridades provocadas pelo choque de uma faca sobre um copo. Aliás, o próprio Mersenne dedicara ao pai do pensador francês, Etienne Pascal, conhecido no meio musical, inclusive, por seus conhecimentos e práticas mecânicas da harmonia, o Tratado dos Órgãos, que constará, inclusive, de sua harmonia universal. Compreendida como ciência matemática das proporções e das divisões intervalares, a música que, seguindo o espírito da época, não é tomada simplesmente como uma das 7 artes liberais nos moldes habituais do quadrívio, senão como um paradigma específico de racionalidade, cujo poder consistiria, entre outras coisas, mas em especial, e sobretudo, em estabelecer relações seguras, a arbitrar os dados sensíveis elementares, corrigindo-os, inclusive. Como dirá Mersenne, eu cito, é sempre necessário que a razão remedeie alguma coisa nas experiências, as quais, sozinhas, não podem servir de princípios para as ciências. Não é esse, porém, o caminho percorrido por Pascal. Mais cético e atento às finas nuances de todo sentir e todo raciocinar, o autor das Pensées é tudo menos um racionalista comum, jamais se cansando em mostrar a impotência do ideal racional de inteligibilidade para determinar uma suposta estrutura objetiva e verdadeira do real. A seu ver, excluir a razão ou admiti-la univocamente seria, no fundo, fruto do mesmo equivocado excesso. Pois ainda que teoricamente seja possível reconhecer um critério mais seguro para a ciência, inversamente denegá-lo à esfera do sentimento, a questão é, na prática, muito mais difícil de decidir no primeiro caso do que no segundo. Já vista que, segundo o sentimento, nada poderia estar exposto a tantos erros, porque ele próprio, contra a razão, teria a todo instante em si o seu conteúdo e sua própria medida. Diz-nos Pascal, no fragmento 252, lapidado disso, que eu acabei de parafrasear, no certo aspecto, a razão, eu cito, a razão age com lentidão e com tantas vistas sobre tantos princípios que a toda hora cochila e se perde. O sentimento não age assim. Ele age em um só instante e está sempre pronto a agir. Cumpre, portanto, colocar a nossa fé no sentimento. Do contrário, ela será sempre vacilante. Fim de citação. No que concerne a nossa reflexão sobre a mediterranização da música, entendida como um movimento cultural contrário ao poder ético que impôs a Europa, seja como o protestantismo, seja como o catolicismo, uma perspectiva hegemônica de avaliação, a referência a Pascal é importante porque, precisamente nesse caso, tratar-se-ia de uma experimentação ímpar e vertiginosa da própria consciência moral, a qual, segundo Nietzsche, consiste basicamente em aprender, pelo próprio dever de veracidade e probidade intelectual, o caráter paradoxal e problemático da moralidade, que então se vê obrigada a se interrogar desde dentro e, por fim, converter-se no avesso de si mesmo. A esse respeito, dirá Nietzsche, na sessão também conhecida de Aurora, 192, eu cito, não podemos contestar aos franceses que eles foram o povo mais cristão da Europa, da Terra. Não que dentre eles a devoção das massas foi maior que a Lures, mas porque neles os ideais cristãos de mais difícil realização terminaram por se transformar em homens. Daí Pascal, o primeiro dentre todos os cristãos na união de fervor, espírito e probidade. Tenaz e incansável em seu esforço para se manter leal ao ideal de veracidade, Pascal teria corporificado essa espiritualização refinada da consciência moral, que não quer se enganar em coisas de ciência, mas tampouco em coisas do espírito, razão pela qual passa afetivamente a colocar em questão a própria fé. Que o jansenista, o único cristão lógico, como dirá Nietzsche, tenha sacrificado-se intelectualmente em prol dessa crença religiosa, evitando assim retirar de si todos os efeitos da suspensão crítica, eis o que não impede Nietzsche de aplicá-la potencialmente a todos os franceses. Tanto é assim que nesse mesmo aforismo de Aurora ele dirá, eu cito, imagine-se então, porque esse povo, que possui os tipos mais acabados de cristandade,
devia engendrar também os tipos contrários, mais bem acabados, do livre pensar anticristão. Lá provavelmente vai ser. Tivesse essa superação efetivamente se consumado do ponto de vista da cultura, a distinção entre extensão métrica e gradação expressiva, com a qual Nietzsche pretende indicar as diferentes rítmicas moderna e antiga, perderia todo o sentido. Pois a concepção moderna, germânica e bárbara por excelência, compreenderia o ritmo como uma sequência de acentuações afetivas igualmente fortes, separadas apenas por certas reduções de intensidade, crescendo e diminuindo. Enquanto a segunda forma, rítmica, antiga, mediterrânea, sulista, seria marcada pela capacidade de cadenciar e organizar os afetos, inserindo-os em divisões quantitativas de tempo. Algo que se deixaria comprovar, como dirá Nietzsche, o colega Fuchs, por uma obra da Inologia Greco-Cristã, que, segundo Nietzsche, provém de um monastério secreto do sul da França. Então, eu vou fazer um esforço para condensar e exibir o que eu consegui, acredito ter conseguido, digamos assim, apenas expor, para encaminhar a conclusão do texto. Então, nós teríamos mais do que um problema musical, um problema antropológico-cultural, que resulta basicamente numa diferença da aplicação daquilo que Nietzsche entende ser uma espécie de seleção ou modelagem institucional que se impôs ao Ocidente sob a forma de valores cristãos, mas que, no fundo, além disso, também, vindo a adquirir essa espécie de normatividade, enfim, também a sua perspectiva de valor acabou resultando em tipos disjuntivos de cristãos. Né? Então, são dois níveis, enfim, você tem um problema musical, aparentemente musical, ou também musical, e essa que seria, digamos, a face desse trabalho sociolinguístico de autopromoção de tipos disjuntivos de cristãos, que vai culminar numa espécie de, digamos assim, síntese de norte a sul, pelo menos nos termos de Nietzsche, a partir da qual seria possível entrever, pelo menos no meu entender, no caso do francês, uma superação, ou melhor dizendo, uma suspensão, uma autossupressão de uma moralidade tal cristã, tal como foi praticada por Pascal. Ou seja, anos-luz da música, em princípio. Né? A ideia seria avançar um tanto mais e melhor a partir de onde eu parei no texto, do que Nietzsche designa essa distinção entre extensão métrica e gradação expressiva. Você vai ter consequências estético-musicais e também litero-musicais, mas também do ponto de vista, digamos, dessa espécie de rítmica do sensório corporal, um sensualismo mais primitivo. Eu vou ter que deixar isso de lado, mas a mim me parece interessante também. Mas eu sigo, enfim, tendo visto a conclusão do texto, porque também acho que, né? Tudo bem. Nietzsche não revela ao colega o título da obra, dessa espécie de livro, a partir do qual seria do monastério secreto no sul da França, mas a referência, de certo, nos dá o que pensar. Ao contrário da rítmica moderna, tratar-se-ia para Nietzsche de moldar cada movimento melódico, cada frase, como se tratasse de uma concatenação única, mas sem ignorar, em função dos seus acentos patéticos, portanto, dessas reduções de intensidade crescendo e diminuindo, agora sob a luz enfim, seria os quantos dinâmica de força que compõe o corpo humano, nessa base somática, o todo orgânico de uma peça musical, fazendo essa analogia com o que seria, digamos, a conformação instintiva. Por prezar e afirmar essa forma de organização artística, a crença nietzschiana no Sul seria indicativa, então, de uma segurança, por assim dizer, instintiva específica, própria àquele que, segundo Nietzsche, eu cito, é capaz de se assenhorar do caos que se é, de obrigar seu caos a se tornar forma. Em termos modernos, talvez um dos raros compositores, ou quando não o único compositor mencionado por Nietzsche, que se aproximaria analogicamente a essa diretriz estilística, não é, porém, associado diretamente ao sul da Europa, e tampouco é francês.
A seu respeito, Nietzsche escreve, eu cito, o sentido mais elevado da forma, que desenvolve logicamente o mais difícil a partir da mais simples forma fundamental, isso eu encontro em Chopin. Rafael, da música, Chopin teria conseguido lograr um idioma sonoro de tons a um só tempo fortes e equilibrados, com colorido crepuscular, mas também luminoso. Só que isso não através da extirpação dos maus instintos e tampouco mediante o arroubo incontido de impulsos criativos, senão que concedendo liberdade às próprias tradições rítmicas e melódicas, ou como dirá Nietzsche, jogando e dançando nessas correntes, mas sem ridicularizá-las. E o mais importante para aquilo que constitui o nosso tema, ou seja, il faut méditerraniser la musique, pourquoi pas, né? É o fato de Chopin ter logrado isso desde dentro, isto é, a partir do norte. Como iremos ler ao final do capítulo 16, do Dr. Fausto, de Thomas Mann, eu cito, torna isso particularmente patente. E, no certo sentido, ecoa, ainda que ao longe, a síntese semi-lograda de que Nietzsche nos fala, entre norte a sul, lá no início, a qual eu referi. Ou seja, não deixa de espelhar ao longe essa ideia, né? Porque na França, norte a sul se misturam, mas não com uma contrariedade simples, né? Como polos dicotômicos que talvez não pudessem ser jamais associados sem que, entretanto, a gente tivesse que anular um deles, né? Mas, enfim, Chopin ele teria também, desse ponto de vista, ele representaria uma espécie de, digamos assim, tipificação ou realização, enfim, seguindo, se é possível pensar nisso, um aspecto vivencial, né? Daquilo que a gente lê, escreve todo dia, enfim, algumas pessoas fazem aquilo que a gente lê. No caso do Chopin, ele teria composto dessa forma. Bem, mas, para voltar ao nosso Thomas Mann, diz Thomas Mann, tudo é possível a Wagner, o pintor, mas ele não tem nada a acrescentar a Chopin, que antecipa Wagner não somente em matéria de harmonia, mas lhe ultrapassa, inclusive, no que concerne à espiritualidade universal. Portanto, Chopin ele teria tomado sobre si a perspectiva de um trabalho compositivo no norte, mas levado o norte além do norte, a partir de um sul. E a questão não é geográfica, né? Pelo menos nesse caso. Como sabemos, vou realmente encerrar. Como sabemos, mente para si mesmo. Assim. Como sabemos, Nietzsche afirmará que seus ancestrais eram nobres poloneses, ascendência factualmente verídica, sugerindo assim que ele mesmo teria uma afinidade a mais com Chopin, porque inclusive estaria disposto a abrir mão de toda a música. Diz Nietzsche em Etchon, ele chega a dizer, portanto, eu próprio sou suficientemente polonês para sacrificar em troca de Chopin todo o restante da música. Francês, fim de citação. Francês, polonês ou alemão? Pouco importa. Somos todos de lá, lá onde residem nossas verdadeiras esperanças, e estas, para Nietzsche, estão naquilo que ele entende ser uma música livre e laica, própria a uma felicidade trêmula e trágica. Mas alguém a teria escutado? Obrigado pela escuta.